Mês da Consciência Negra no Brasil, ainda a propósito de um vídeo que publiquei aqui neste canal, Serviçais no País de Brancos, Índios e Lobos, a professora da USP, Solange Martins Cousseiro de Lima, que foi minha orientadora tanto de mestrado quanto no doutorado nos anos 90, início dos anos 2000, enviou um comentário para mim. Queria dizer que me alertaram que você que está assistindo esse vídeo compartilhe e também subscreva, assine o canal para que a gente possa a partir de agora construir um espaço de debate sobre diversas questões, não só sobre racismo no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, mas também a vida acadêmica, o que é ser da vida acadêmica, é disputar isso, assuntos de cultura e de política, é o que nós pretendemos com este canal Zé de Noca. Então se inscreva e compartilhe. Então minha querida orientadora manda um comentário ao vídeo que postei, Serviçais no País de Brancos, Índios e Lobos, e eu fiquei de comentar. Já comentei também as análises feitas por um colega lá da USP, o Glauber. Farei também um próximo vídeo comentando as observações feitas por Mauro Golper Cetroni, que é tradutor e formado em filosofia lá na USP, e do professor Hamilton Richard, o Big Richard, no mundo do rap. Diz a professora Solange Martins Cousseiro, na sua mensagem a mim dirigida, como vários outros têm dirigido mensagem para mim, os vídeos que eu tenho postado. Ela diz: assisti ao vídeo, mas precisei deixar passar algumas horas para refletir sobre tudo o que me veio à memória. Primeiro, foi um choque quando você, Fernando, se refere ao início dos anos 90. Me veio à lembrança, você jovem baiano arretado, entrando no mestrado cheio de garra para ganhar a USP, sonho de muitos naquela época. Professora, eu à época, 1991, trabalhava em redações de jornais aqui na Bahia, e exatamente naquele ano eu trabalhava para uma agência de publicidade, numa equipe de redação de marketing político. Eu era redator, tipo marqueteiro, para uma das maiores agências brasileiras à época, a Propeg. A Propeg era uma das 10 maiores agências de publicidade, tinha um departamento de marketing político. Assim que voltamos à democracia, 1985 em diante, as agências começaram a se especializar em marketing político, marketagem político. E eu, ainda estudante, fui recrutado por essa grande agência, cuja sede é aqui em Salvador, mas tinha filiais nas mais importantes praças do Brasil e fora do Brasil também. Eu fui recrutado ainda como estudante para trabalhar como redator numa equipe especializada em marketing político. Acho que os donos da agência perceberam em mim, uma pessoa ainda nem formada, algum talento, e me deram todas as oportunidades que podiam dar para um jovem, um júnior da escola de comunicação, e eles viram nisso em mim algum potencial, e comecei a trabalhar para eles desde 1986, viajando pelo Brasil, inclusive, ajudando a eleger candidatos, geralmente em chapas majoritárias, como foi o caso de um senador que formou uma chapa com Miguel Arraes, lá em Pernambuco, e que eu tive a responsabilidade de cuidar da imagem desse candidato. Ele acabou sendo vitorioso, Mansueto de Lavor. Um dia ainda falarei dessa minha experiência. Em 1990, eu estava na equipe que fazia o marketing político, 1990, o marketing político de uma chapa majoritária também aqui no estado de Sergipe. Quando me ocorreu largar
a publicidade e voltar aos bancos da escola e concorrer então a uma vaga na USP, porque percebi que na Universidade Federal da Bahia, já naquela época, seria muito difícil eu ser bem sucedido no meu intento. Porque desde aquela época, eu já era jornalista, percebia o quanto conservadora é a estrutura da Universidade Federal da Bahia. Em 1990 era muito difícil que eu tivesse a oportunidade de concorrer em condições de igualdade para poder alçar uma vaga na pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Então busquei outras alternativas fora. Eu já era à época uma pessoa conhecida aqui em Salvador, uma pessoa pública, porque a luta dos favelados, do Calabá e do movimento de defesa de favelados, movimento de bairros, de certa forma foi a minha escola acadêmica, a minha escola política. Então já tinha passado por diversos problemas aqui em Salvador, inclusive como jornalista fiz a cobertura de um fato que maculou, digamos assim, a imagem da administração pública de Salvador naquela época. Um ex-prefeito, hoje é um empresário da área de comunicação famoso na Bahia e famoso no Brasil. E esse empresário, quando foi prefeito de Salvador, ele simplesmente fez um desvio de 200 milhões de dólares do dinheiro público, segundo denúncia à época da Procuradoria-Geral do município. E eu fui o profissional dentro da redação que desvendou, ou melhor, que fez uma investigação profunda em uma série de matérias deste caso, inclusive obstaculizando o interesse dele de, quem sabe, se projetar como governador da Bahia. Já era pré-candidato a governador, teve que recuar. E isso em 1990, eu recebi uma série de pressões e ameaças, telefones para minha casa e tal. Então eu disse, olha, está na hora de eu sair daqui. E fui tentar a vida em São Paulo. Eu tinha alternativas, o UNB, ou então a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas resolvi tomar a mim o desafio de tentar ingressar na universidade mais importante da América Latina, que é a Universidade de São Paulo, e disputei isso. Eu não conhecia ninguém lá, cheguei, procurei, a única pessoa que eu tinha referência por leitura, por ter lido alguns livros e artigos dele, é o professor Kabengele Munanga, que era professor da FEFELESH, do Departamento de Antropologia. Então eu cheguei lá, sem nada, enfim, somente de mala e cuia, procurei, bati na porta do gabinete dele, me apresentei e disse a ele, olha, eu quero disputar uma vaga de mestrado aqui com o senhor. Ele olhou os livros que eu já tinha publicado, algumas referências, disse, não, é melhor você ir lá para a Escola de Comunicações e Artes, é melhor você disputar uma vaga lá. E na época o candidato ele tinha que, antes de se inscrever, procurar um orientador. E ele disse, olha, eu conheço uma professora lá da ECA, professora Solange Martins Coceiro de Lima, e vou apresentar você a ela. E fui apresentado por Kabengele, a professora Solange, que me recebeu de uma forma super receptiva e me submeti à seleção, às etapas de seleção. Voltei para Propeg, para Aracaju, trabalhar. Quando saiu o resultado, eu cheguei para os donos da Propeg, o Rodrigo Sá Menezes e o Fernando Barros. O Fernando Barros até hoje é meu, digamos assim, de certa forma um tutor meu. E disse a eles, olha, eu estou largando e vou para São Paulo, vou voltar a estudar. Inclusive um deles, o Rodrigo Sá Menezes, disse, você é maluco, cara, nós estamos dando a oportunidade de você ficar rico. Você, um cara lá do Calabá, da favela, e você vai largar. Na época eu recebia, como redator publicitário, todos nós recebia, e olha que eu era júnior, o equivalente a $5.000 por mês.
Esse dinheiro, ele não era depositado em banco, ele vinha num saco de pão. Todo início de mês ou final do mês, a gente recebia lá no ambiente de trabalho essa grana toda em papel. Já ali eu desconfiei que era dinheiro sujo, dinheiro de caixa 2, né? E os meus pruridos, vamos dizer assim, que eu acho uma idiotice ter esse tipo de prurido, mas eu ainda tinha, e até hoje ainda guardo certos pruridos, fez com que aquilo me causasse náusea, né? Todo mês estar recebendo esse dinheiro sujo e tal. Aí eu disse, olha, eu vou voltar a estudar, né? E então larguei tudo. Foi assim que eu conheci a senhora, para disputar isso que a senhora diz, que eu cheguei lá na USP cheio de garra para ganhar a USP. Sonho de muitos naquela época. De fato, quando eu cheguei, havia poucos negros na estrutura da pós-graduação da USP. Os negros que eu encontrei em 1991, a esmagadora maioria era africanos, porque a USP tinha contratos, convênios com estados africanos que permitiam intercâmbio para que eles estudassem na USP, seja na graduação, seja na pós-graduação. Então havia pouquíssimos estudantes negros na pós-graduação da USP e mesmo na graduação na USP. Mas eu cheguei lá e com o apoio de Solange Coceiro e de outros, parece que consegui alcançar os objetivos. Ela diz assim que ela estava começando a orientar, a professora Solange, e buscando um modelo de orientadora. Não queria o modelo que eu conhecia de professores sempre brancos que faziam do negro objeto de pesquisa de suas teses que deveriam ser distanciadas e objetivas. Aqui quem fala é uma professora, veja, Solange Martins Coceiro de Lima, descendente de italianos, uma professora carinhosíssima, capacitadíssima e belíssima plasticamente. Veja, ela estava praticamente na flor da idade, uma pessoa branca, residia bem, morava bem, mas que desde aquela época tinha essa sensibilidade. O que eu quero dizer aqui é de que não necessariamente a consciência negra é um atributo apenas de pessoas de pele escura, né? Então, quando eu discuto aqui a questão racial, eu não estou tratando do indivíduo branco, que é o nosso demônio, como disse uma vez Malcolm X, né? De fato, existem brancos individualmente que mantêm, digamos assim, a continuidade dessa estrutura, não se importando, inclusive negando a existência do racismo. Conheço vários. Não, o que nós estamos criticando é a estrutura do Estado brasileiro, que é racista e que, portanto, os brancos são beneficiários dessa estrutura e a esmagadora maioria deles nem se toca com isso, porque quer manter os seus privilégios, evidentemente. Não é o caso de pessoas, várias outras que eu conheço, mas pessoas como a Solange Martins Coceiro, conforme ela diz aqui, queria criar uma nova forma de orientar e encarou primeiro o estudante Ricardo Alexino, que fez uma dissertação de mestrado sobre o centenário da abolição em 1988, ou seja, como os jornais brasileiros cobriram o centenário da abolição. Um outro orientando dela foi o Joelzito Araújo, que chegou, acho que de Minas Gerais, querendo estudar a representação do negro na televisão ou na telenovela brasileira. Escreveu um livro, A Negação do Brasil, que depois transformou num filme, exatamente mostrando isso. E a mim, ela diz aqui, né? Não sei se consegui, mas levei ao mestrado e doutorado alunos de valor acadêmico e moral que estão por aí disseminando. Ela diz aqui que quando viu o meu vídeo recentemente, quando te vi, pensei no tempo que passou. Usando a minha antropologia visual, que a professora tem formação em antropologia, vi em você, Fernando, um símbolo de que se rendeu às dores e amores de uma relação estável, o que mostra a aliança no seu dedo esquerdo.
Desejo que seja muito feliz. Professora, de fato eu resolvi, digamos, baixar o facho. Depois de andar aí por esse mundo de meu Deus, a senhora sabe disso, eu saí do Brasil, depois que terminei o doutorado, fui percorrer o mundo, sempre com apoio de projetos, né? Apoio, patrocínios, etc., acadêmicos, mas conheci uma pessoa aqui em Salvador e realmente fiquei encantado por essa pessoa e de forma até um tanto, como é que eu posso dizer, investida, quer dizer, eu fiz uma investida nessa pessoa, no sentido de tentar mostrar a ela o quanto ela faria bem a este pobre coitado se resolvesse ficar ao meu lado. Ela pensou, consultou 1000 pessoas, ela até disse que desconfiou muito. Será que esse cara já está doente e por isso ele quer que eu cuide dele? Porque ela é bastante nova, mais nova do que eu. Mas é uma mulher muito bonita, negra, jornalista também, hoje está no mundo acadêmico, coordena curso de comunicação, está terminando o doutorado dela. Temos uma filhinha de 5 anos de idade e ela resolveu então me acolher, não sem conflitos. Quer dizer, estamos juntos já há algum tempo, acho que 8 anos, e como ela é, digamos, feminista, autônoma, então não é fácil tanto ela lidar comigo quanto eu lidar com ela. Mas estamos aqui aprendendo, né, essa convivência, essa rendição aos amores e às dores e aos amores de uma relação estável. Eu escrevi um artigo no meu blog, A Solidão do Intelectual Negro, que é uma tentativa de refletir sobre essa questão, né, quanto os intelectuais negros, mulheres ou homens, que adquirem um grau, digamos assim, acima da média, têm dificuldade nos relacionamentos com pessoas da mesma cor, da mesma origem. Eu fui uma pessoa sortuda, não sei até quando ela vai me aturar, mas dei muita sorte em encontrar esse ser humano, né, que muito tem me ajudado, companheira próxima de mim, e eu tento retribuir isto também, mas não é fácil. Diz a professora, sim, isso foi até que fez com que eu também tomasse algumas providências, porque até antes de conhecê-la, eu era uma espécie de existencialista, né? Para mim, era aquela coisa de Horácio, carpe diem. Para mim o que era interessante era o momento, viver o momento, não planejava a vida. Com ela eu tive que planejar, eu tive que financiar um imóvel, né, para, enfim, ter uma casa própria, que não é própria, porque você está financiando junto à Caixa Econômica Federal. A minha avó, a minha mãe já ensinava que você, negro, para você não se satisfaça com pouco, né? Ou é bunda de fora ou calça de veludo, né? Por isso que, primeiro, essa figura que eu tenho é um ser humano maravilhoso. E na hora de escolher onde morar, em Salvador, professora, aqui é como disse Milton Santos, né? A geografia da cidade estabelece quem é você. Então, as zonas opacas são aquelas zonas da cidade, geograficamente, né, onde não há nada, não chega assistência, o Estado não está presente, a não ser com a violência policial, não tem esgoto, não tem iluminação, não tem nada. E as zonas luminosas são aquelas que o Estado provê todos os benefícios, né, do imposto da maioria da população, mas o Estado está presente, cuidando e tal. Então nós escolhemos morar, quando nós decidimos comprar um imóvel, eu disse, não, ou bunda de fora ou calça de veludo. E hoje moramos no bairro que, segundo a especulação imobiliária, é o metro quadrado mais valorizado de Salvador. É claro, eu encontrei uma espécie de bolacha quebrada. Eu estou aqui em minha casa falando. Aqui em frente nós fizemos um jardim
um mural, tem um quintal, tem um pé de manga, eu estou vendo o céu e o sol, né, no metro quadrado mais caro de Salvador. É um lugar chamado Corredor da Vitória. E não encontro casais de negros aqui, assim, casais de negros proprietários morando nesse Corredor da Vitória. Quem mora aqui é próximo a Ivete Sangalo, o Gilberto Gil tem um imóvel aqui em frente aqui de casa, de vez em quando eu vejo ele com Flora e a netinha aqui na calçada, aí fora, indo até o mercadinho, então farmácia, mercado, padaria. O ex-governador Jacques Wagner também comprou um imóvel logo ali. Acho que João Santana, o marqueteiro de Dilma e de Lula, que foi preso na Operação Lava Jato, também tem um imóvel aqui perto. Aliás, basta dizer que quando circulou aqui em Salvador a notícia de que eu estava morando nesse imóvel no Corredor da Vitória, alguns colegas estranharam. Lembro que uma viúva de João Santana, tentando responder ad hominem aos meus comentários sobre o envolvimento do PT no Mensalão, no Petrolão, e como também João Santana se beneficiou disso. Isso está comprovado na Operação Lava Jato, ele foi condenado e preso, ele e a mulher dele. Então eu faço comentários no meu blog, escrevi vários artigos, e uma viúva dele insinuou que esse imóvel onde eu e minha esposa e minha filha moramos teria também sido obra de desvio de dinheiro que eu recebi da Petrobras. Veja você, claro, eu entrei com uma interpelação judicial contra ela, porque ela, que foi minha amiga no passado, uma jornalista, trabalhou inclusive num jornal que eu criei aqui, Província da Bahia, mas incomodada com o fato do seu ex-marido ter sido, digamos assim, enquadrado na Operação Lava Jato, e diante das críticas que eu fiz ao esquema do PT, que eu sempre fiz, né, ela distribuiu numa lista de jornalistas esse tipo de aleivosia, né? Como é que um ex-favelado do Calabar tem condições de morar no Corredor da Vitória? Eu fiz uma interpelação judicial para que ela confirmasse essa acusação leviana. Acabou que essa interpelação, eu mesmo perdi o dia da audiência, da primeira audiência, não tinha recebido a intimação da juíza do caso e tal. E o tempo passou, eu disse, olha, essa pessoa já é uma pessoa com problemas, é uma senhora com problemas, vai ver que foi num momento assim, de perda da razão, que ela postou aquilo, vamos deixar para lá. Então, deixei para lá. Mas para a senhora ver, negro, pobre, favelado, não pode, pelos seus próprios esforços, o seu trabalho, né, a sua lida, né, sair do esgoto social. Eu sou um negro ousado, porque minha mãe me dizia isso, né, ou bunda de fora ou calça de veludo. Para morar, vamos morar no Corredor da Vitória. Estamos aqui. A professora continua agora saindo do campo afetivo, entrando mais no conteúdo do meu texto, do meu vídeo, Serviçais no País de Brancos, Índios e Lobos. Ela diz, quanto à sua reflexão, embora absolutamente coerente com o que você sempre foi, me parece mais madura. Ela diz que ela pessoalmente já não quer mais escrever, entrar nessas polêmicas, não quer mais orientar e finalmente se aposentou com uma sensação de dever feito, mas não percebendo, diz Solange Coceiro, mudança no racismo brasileiro. As redes sociais, diz ela, parece que só fizeram o racismo se tornar mais explícito. Por outro lado, há ganhos. Eu acho, que ela acha que há ganho na visibilidade dos negros na mídia e em outros campos. São conquistas individuais, sim, mas muitos deles denunciam racismo e sabem que estão representando uma parte da nação brasileira sufocada e maltratada sempre. Então ela fala que há mais atores, jornalistas negros, músicos, rappers, também professores, profissionais liberais que alcançaram um grau universitário, muitos pelos benefícios de políticas de acesso às universidades.
Mas você tem razão quando ela diz que eu tenho razão, quando eu digo naquele vídeo anterior que não há um projeto político que una os negros. Olha, professora, essa presença maior de negros, pessoas, sujeitos, mulheres e homens de pele negra, em alguns espaços, aliás, são espaços restritíssimos, né? Alguns professores negros. Na minha faculdade, recentemente, nos últimos 2 anos, houve, 6 concursos para professor universitário. Não entrou um negro dos selecionados. Nenhum negro foi selecionado, nenhum negro ingressou. Então, no geral, é assim, é uma presença muito rala. Na minha faculdade, eu sou o único negro que se assume como negro. Claro que tem outros lá de pele mais escurinha, mas eles querem fugir dessa identificação de negro. O último professor negro que tinha na minha faculdade tinha sido aluno da USP, da ECA, fez doutorado, mestrado. Eu o conheci naquele período, década de 90 e tal, o professor Mohamed Bamba. Ele era, se não me engano, de Côte d'Ivoire, Costa do Marfim. E ele fez concurso para a Facom, ingressou acho que em 2007 e foi recebido com pichações no sanitário da Faculdade de Comunicação. Essa faculdade de gente cabeça, gente legalzinha, gente inteligentezinha, ele foi recebido com pichações no banheiro dizendo: Bamba, porco sujo, volte para o seu país. Morreu precocemente, há 2 anos, né? Eu tinha acabado de chegar do meu pós-doutorado lá em Coimbra e o encontrei no corredor. Um aluno tinha me dito que ele estava doente, eu procurei saber. Ele disse: não, é que eu fui fazer um exame de rotina, então apareceu aqui um cisto, eu vou tirar esse cisto esse final de semana. Ele entrou no hospital, não saiu mais, saiu morto de lá. Foi o único negro, mas era aquele negro que não ia para o confronto. Tanto que depois que ele morreu, professora, os professores da minha faculdade enviaram uma porrada de mensagens para listas, né, louvando a lhanheza dele, né, como ele era uma pessoa cordial, que sempre tratou bem os colegas, era uma pessoa sempre sorridente, sabe? Imagine o quanto esse cara teve engolir de sapo, somatizando esses sapos, o que resultou num câncer, né, porque ele não era de bater na mesa. Inclusive, quando ocorreu aquele episódio, ele se calou. Foi que, numa reunião do departamento, procurei saber: vem cá, isso é crime de racismo, tem que chamar a Polícia Federal aqui para apurar quem foi que fez isso, né? E o diretor da época, hoje é o presidente da Intercom, é um desses, não vou qualificar agora porque ele responde a um processo como réu, um processo que eu tenho por assédio moral contra esse cara que hoje é presidente da Intercom. Ele era diretor da Facom na época. Nessa reunião, quando eu cobrei uma posição da direção da Facom em relação àquele ato criminoso de racismo por parte dessa gentezinha, né, estudantes de classe média, branca, racista, né, que frequenta a faculdade, a resposta do diretor foi que o próprio professor Bamba não queria mexer com o assunto. Eu digo: mas peraí, não se trata agora dele querer, é a mesma coisa de uma mulher que é violentada, correto? A vizinhança vê aquilo, quer dizer, ninguém toma providência porque a mulher diz que não quer prestar queixa contra o agressor, né? Quer dizer, era a função da direção ir a fundo naquilo. Mas, sabe como é? Quem é a direção desses espaços? Quem que está nos espaços de direção, né? É gente legalzinha, é gente que se diz, sei lá, solidária, a questão do racismo e tal, mas nós sabemos o jogo que se faz. O fato é que o outro professor negro que tinha na minha faculdade, o único que tinha, era esse sujeito que morreu de uma forma triste, melancólica, inclusive de forma vergonhosa. Os colegas dele da Facom passaram correntes para arrecadar dinheiro para poder providenciar as exéquias dele, né, o velório, o enterro dele, porque ninguém tinha acesso ao saldo bancário dele. Então, uma coisa triste. Aliás, isso foi circulado. Se quisesse fazer, fizesse, mas sem dar publicidade, fizesse de forma anônima, né?
fizesse essa arrecadação de forma... Não, aí, vamos aqui fazer uma corrente para conseguir arrecadar uma graninha para enterrar a Bamba. Foi isso que se deu. No meu enterro eu não quero nada disso, inclusive eu já disse, não quero nenhum dos meus, exceto um ou dois, professora Simone Bortolieiro e um outro lá, exceto eles, eu não quero ninguém no meu enterro. Já disse a minha mulher e aos meus filhos também. Né? Não quero hipocrisia, não quero nenhuma nota de solidariedade dessa universidade, nem dos meus colegas, quando eu estiver morto. E quem ousar ir no meu velório, no meu enterro, eu vou voltar de noite e vou puxar a perna. Já falei, vou assombrar. Bom, a professora Solange Martins Coceiro diz ainda aqui, ó, que essas pessoas muito contribuem essas diversidades para a falta de um projeto político. Ela fala das diversidades que há, né, nas divergências que há no movimento negro, que eu mencionei na minha postagem anterior, que essas divergências muito contribuem para a falta de um projeto político que una diferenças. Há ainda a questão das religiões evangélicas, que proliferam nas categorias mais baixas e menos informadas da sociedade. Nessa questão das religiões, professora, a gente teria que problematizar mais. Não sei, acho que é polêmico afirmar que são as categorias mais baixas e menos informadas da sociedade que aderem às religiões evangélicas. Não sei. Teríamos que examinar com maior cuidado o papel da religião, inclusive das religiões ditas evangélicas ou neopentecostais, junto a essas camadas, não somente as camadas menos informadas, né? O papel que tem a religião, digamos assim, na estrutura das relações de poder e de manutenção do status quo numa sociedade tão complexa como a sociedade brasileira. Poderemos falar disso depois. Aqui a professora diz que ela lembra daquele dia que eu menciono no auditório da Folha de São Paulo. Ela disse, lembrando aquele dia no auditório da Folha, do debate em que eu fui vaiado por uma claque levada pelos então mandatários institucionais de instituições do movimento negro organizado, etc. Eu já citei o nome deles. Lembrando aquele dia no auditório da Folha, eu te consolei sim, diz Solange Coceiro. Mas disse que você, Fernando, era um kamikaze e nunca deixaria de ser. Eu nem vou comentar o fato da professora. De fato, acho que ela me disse isso. Você é um kamikaze. Aquela figura da estrutura japonesa do passado, não sei se ainda hoje existe, né? Que fazia o enfrentamento, isso quase que sem medir as consequências, ou medindo as consequências, né? O preço que se pagaria por isso. Lembrando ainda só para cutucar, para terminar, ela diz, só lembrando para cutucar, o que nunca disse como orientadora, meus 3 melhores orientandos, Ricardo Alexino, Fernando Conceição e Joelzito Araújo, nunca se entenderam muito bem. Quanto a isso, não pude fazer nada. Com a palavra, Joelzito Araújo e Ricardo Alexino. Professora, a senhora foi muito importante para todos nós 3 e mais outros. Um abraço. Eu vou continuar analisando as correspondências que tenho recebido a partir da postagem do Serviçais no País de Brancos, Índios e Loucos. Comentarei aqui as análises e as discussões levantadas por Mauro Gopfesetronio, filósofo, e pelo Big Richard, em breve, ainda esta semana, possivelmente amanhã ou depois. Um abraço. Sim, não se esqueça de subscrever, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.